Olá, pessoal! Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Valadares, sou professor de Língua Portuguesa e Redação, e estamos aqui com mais uma aula sobre o nosso ponto das linguagens e seus códigos e suas tecnologias. Nessa aula de hoje, aula 14, nós vamos tratar mais uma habilidade proposta, cobrada na prova do Enem. E nessa cobrança dessa nossa aula, nós vamos falar sobre identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos. Vamos lá? Quando nós falamos de progressão temática, o que tem que estar muito claro para nós é que os textos eles têm uma certa ordem a ser construída, é todo um planejamento, é toda uma coerência, é toda uma coesão que o texto precisa apresentar. Nada melhor que falarmos de progressão temática que começarmos então analisando um texto. Vamos analisar um texto que já foi cobrado inclusive numa prova de vestibular do Rio de Janeiro, em que o examinador cobrava o seguinte. Vamos ao texto? Observe o seguinte texto. E subitamente é a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando, por entre os escombros da cidade velha. E como nas mágicas e na natureza, a espérrima educadora, tudo transformou com aparências novas e novas aspirações. Quando os meus olhos se abriram para as agruras e também para os prazeres da vida, a cidade, toda estreita e toda do mau piso, eriçava o pedregulho contra o animal de lenda, que acabava de ser inventado em França. Só pelas ruas esguias, 2 pequenos e lamentáveis corredores tinham tido a ousadia de aparecer. Segundo parágrafo, vivemos inteiramente presos ao automóvel. O automóvel ritmiza a vida vertiginosa, a ânsia das velocidades, o desvario de chegar ao fim, os nossos sentimentos de moral, de estética, de prazer, de economia, de amor. O automóvel é um instrumento de precisão fenomenal, o grande reformador das formas lentas. Sim, em tudo. A reforma começa antes de andar, na linguagem e na ortografia. É a simplificação estupenda. Um simples mortal de há 20 anos passados seria incapaz de compreender, apesar de ter todas as letras e as palavras por inteiro, este período. Abre aspas. O Automóvel Clube Brasil, sem negócios com a Sociedade de Automóveis de Reims, na garagem Excelsior. Hoje nós ouvimos diálogos bizarros. Foste ao ACB? Yes. Marca da fábrica, FIAT 60HP. Tenho que escrever ao ACOTUK. O que em palestra diz-se ligando as letras em palavras de aspecto volapuqueano, mas que traduzido para o vulgar significa que o cavaleiro tem uma máquina da fábrica italiana de automóveis de Turim, da força de 60 cavalos e que vão escrever para o Aéreo Clube do Reino Unido. É ou não é prodigioso? É a língua do futuro, a língua das iniciais. Um artigo de 200 linhas escreve-se em 20, quase estenografiado. Assim como encurta tempo e distâncias no espaço, o automóvel encurta tempo e papel na escrita. Encurta mesmo as palavras inúteis e a tagarelice. O monossílabo na carreira é a opinião do homem novo. A literatura é ócio, o discurso é o impossível. Esse grande texto cobrado numa prova de um vestibular do Rio de Janeiro, as bancas, na verdade, gostariam de saber se você com esse texto entende o que significa o conceito de progressão temática. Acho que você conseguiu perceber pela leitura do texto que o texto, apesar de longo, ele é dividido em 2 etapas principais. Vamos ver quais são? No primeiro momento, a primeira parte do texto, ele fala sobre o próprio automóvel em si. O próprio automóvel na sua chegada. O primeiro momento em que as pessoas estavam conhecendo quem era esse novo aparato, para as pessoas, o automóvel. Na segunda parte do texto, que são todos os outros parágrafos restantes, a primeira parte seria apenas o primeiro parágrafo. Todos os outros seguintes, a segunda parte do texto, já mostram as consequências da chegada do automóvel, o impacto que ele gerou no campo da comunicação, na linguagem humana. Mas a progressão temática, como é que ela acaba se dando, pessoal? Na verdade, essas 2 maneiras de você mostrar como é que o automóvel chegou na primeira parte e na segunda parte do texto, nós temos algumas particularidades a perceber. Quais seriam elas? No primeiro parágrafo, ele passa a ser todo construído no modo narrativo. Ele relata para os leitores uma história envolvendo os veículos.
De modo que, se você reparar, na primeira parte do texto, ele se utiliza de várias particularidades semânticas e gramaticais, que já vamos analisar, para justamente evidenciar esse modo narrativo. Conta-se uma história, a chegada do automóvel. Na parte restante, na segunda parte do texto, ele é construído todo no modo dissertativo-argumentativo, já um outro gênero textual em evidência. Porque agora a intenção do autor do texto é tentar convencer o leitor por meio do exemplo, da visão do autor sobre o impacto dos automóveis no nosso meio cultural. Na verdade, então, pessoal, o texto ele é dividido em dois momentos, a primeira parte compreendida no primeiro parágrafo e os parágrafos restantes, tendo dois gêneros textuais claramente definidos, o modo narrativo e o modo dissertativo. Mas, como eu disse, existem todas as particularidades semânticas a observar. Vamos a elas. Particularidades semânticas e gramaticais distinguem esses dois segmentos. Nisso que o vestibular se concentra por muitas vezes. A prova do Enem tem isso como cobrança. Como é que você percebeu que o texto é dividido em dois módulos, em duas partes? Quais são as características desses gêneros textuais? Vamos ver? Na primeira parte do texto, como a gente mesmo reparou, como é o modo narrativo, ele é dotado de muitos verbos de ação. E esses verbos de ação traduzindo ações que aconteceram no passado. Tudo bem? Já na segunda parte do texto, o restante, os verbos a apontar são verbos justamente de estado. O que isso significa? Eu estou traduzindo muito mais a opinião do autor do que simplesmente apresentando ações. E com isso, eu traduzo esses verbos no tempo do presente. Mais uma vez, então, pessoal, dá para perceber nitidamente como seria dada essa distinção na progressão temática do texto. Conseguem compreender? A progressão temática, então, ela se dá, por muitas vezes, com a ajuda de certas particularidades semânticas e gramaticais. Tudo bem? Um bom momento para você entender melhor a progressão temática é estudar os gêneros textuais. Tudo bem até aqui? Os diferentes gêneros textuais, eles têm algumas características e isso vai nos ajudar a entender as formas de progressão num texto. Embora já tenhamos verificado que a coesão e a coerência podem se manifestar em qualquer tipo de texto, é preciso lembrar que cada gênero possui uma estrutura própria. Por isso, é importante verificar os detalhes, as peculiaridades de construção, pelo menos nos três principais grupos de gêneros textuais, que são o narrativo, o descritivo e o dissertativo argumentativo. Primeiro precisamos entender as particularidades de cada gênero desse para entender como se dá a progressão temática em cada um deles. Vamos analisar por parte, vamos conhecer primeiramente o texto narrativo. Trouxe aqui um poema que é a princípio estranho, diferenciado, que vai nos mostrar mais ou menos como é que se dá a leitura de um texto narrativo. Que fique claro, o que evidencia bastante um texto narrativo é justamente a questão temporal. É a sequência de episódios, a sequência de fatos, a sequência cronológica. Vamos ver se você consegue perceber na leitura deste poema, do Afonso Romano de Santana, título A Pesca, diz assim: o anil, o anzol, o azul, o silêncio, o tempo, o peixe, a agulha vertical mergulha, a água, a linha, a espuma, o tempo, o peixe, o silêncio, a garganta, a âncora, o peixe, a boca, o arranco, o rasgão, aberta a água, aberta a chaga, aberto o anzol, aquilíneo, ágil claro, estabanado, o peixe, a areia, o sol. Como você pode perceber, na verdade, quando analisamos a questão de um texto narrativo, como eu disse antes, toda uma sequência temporal, apesar de o texto não se utilizar de nenhum verbo. Mesmo o texto narrativo falar da sequência de fatos, não temos as ações descritas ali por meio de verbos. A sequência temporal ela é transmitida pelo caráter semântico. Deu para perceber que cada estrofe vai mostrando a cena que vai acontecendo, o episódio com o peixe em si? Na verdade, então, para você entender esse texto narrativo, não basta ficar decorando. Olha, texto narrativo tem que ter necessariamente verbo de ação. Não, como podemos perceber, um texto que não detém de nenhum verbo em si, mas a sequência semântica de cada estrofe vai mostrando justamente a coerência do que acontece com o peixe. Desde o instante que ele passa a ser pescado, digamos assim, até o momento em que ele sai da água, e toda essa sequência temporal mostrada sem nenhum verbo em si. Tudo bem? É a parte semântica que vai te ajudar a entender a progressão temática. Tranquilo?
Como um segundo tipo de texto, vamos ao nosso texto descritivo, segundo gênero textual. Trouxe um outro texto tirado de jornal que diz assim: Progresso engole fábrica de linhas em São Paulo. A fachada da velha fábrica confunde a visão de quem passa pela rua de Sobrados na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O telhado em zigue-zague, a fachada de tijolo pintada de salmão. Dentro, a surpresa é ainda maior. Máquinas da década de 20 ainda trabalham, com as engrenagens cobertas de poeira, enrolando os últimos fios coloridos produzidos pela fábrica de linhas Pavão. A fábrica parece ter perdido o fio da meada, em algum ponto do novelo do tempo e enroscada em 1930, quando foi inaugurada pelo imigrante armênio Camilo Siouf. Pelo visto, jamais sairá daqueles anos. O prédio foi vendido a uma imobiliária e deve ser entregue no mês que vem para cumprir seu destino de edifício. Texto jornalístico, Folha de São Paulo, setembro de 2001. Vamos lá? Por que a diferença entre esse segundo exemplo e o primeiro que tivemos? No primeiro, ficou nítida a sequência temporal. Já nesse segundo exemplo, por ele se tratar de um texto descritivo, você não tem a preocupação de evidenciar fatos, episódios, mas a preocupação agora diz respeito ao espaço. É um acontecimento único que, na verdade, você tem toda uma descrição dos detalhes sobre um espaço em si. Como você pode perceber, vamos voltar rapidamente no início do texto, o progresso engole fábricas de linhas de São Paulo. Então, na verdade, eu não estou preocupado nesse texto em evidenciar uma sequência de ações. Eu estou preocupado em descrever como a fábrica, por exemplo, era feita. Veja bem, a fachada da velha fábrica confunde a visão de quem passa pela rua de Sobrados. O telhado em zigue-zague. Minha preocupação é apresentar os detalhes de como essa fábrica está sendo feita. A fachada de tijolo pintada de salmão. Lá dentro, outra surpresa. Veja bem que a minha preocupação não é apresentar episódios, nem fatos, nem acontecimentos. Máquinas da década de 20 ainda trabalham, com engrenagens cobertas de poeira. Você repara a presença dos adjetivos, das locuções adjetivas? Minha preocupação está em descrever, apresentar detalhes, e não simplesmente apresentar ações. Tudo bem? Principal diferença, texto narrativo, sequência temporal, texto descritivo, sequência espacial, detalhes, pormenores a serem apresentados. Tranquilo? Vamos ao nosso último tipo de texto, último gênero textual. Texto dissertativo argumentativo. Esse sim merece uma maior atenção. Esse tipo de texto é o mais cobrado na prova do Enem. O Enem, desde a sua primeira edição em 1998, de 98 até o ano de 2012, 2013, o Enem só vem cobrando a modalidade textual dissertação. Então é bem importante que você domine todas as estratégias de um texto dissertativo argumentativo. Vamos a mais um exemplo? O exemplo que eu trouxe diz assim, é o exemplo de um parágrafo. Embora tenhamos todas as características comuns, somos diferentes. Por mais que tenhamos uma mesma educação, somos diferentes. Ainda que tenhamos as mesmas aspirações, somos diferentes. A implicação direta dessa premissa é a de que se torna impossível criar paradigmas de felicidade, como nos querem fazer acreditar os autores de autoajuda, hoje best-sellers. A opção por uma carreira não pode, por isso, levar em conta o que faz o outro feliz, mas o que faz quem escolhe feliz. Acabou a leitura do parágrafo, esse parágrafo que é tirado de uma dissertação, de fato. O grande objetivo dele é defender uma opinião. Como podemos perceber, o sentido do parágrafo é falar sobre escolha de carreira, a dificuldade que o jovem tem na escolha de uma carreira profissional. E, no entanto, o texto está querendo defender uma postura. Embora tenhamos características comuns, somos diferentes. Essa é a teoria que eu quero defender nesse parágrafo. Por mais que tenhamos uma mesma educação, somos diferentes. Ainda que tenhamos os mesmos desejos, as mesmas aspirações, nós somos diferentes. Partindo então dessa premissa, a premissa é a base de uma argumentação, é que se torna impossível criar modelos, paradigmas de felicidade. Como você pode perceber, o objetivo agora não é apresentar fatos, acontecimentos, o objetivo agora não é descrever em si uma cena, um objeto, um lugar. Meu objetivo é defender uma opinião. Qual a opinião que está sendo defendida? A dificuldade de escolher uma carreira tem que satisfazer ao próprio indivíduo. É a felicidade que é do indivíduo e não simplesmente a questão de você satisfazer aquilo que é a massa, aquilo que todo mundo quer escolher. Entendeu? É assim que a gente caracteriza um texto dissertativo. Defesa de opinião, apresentação de argumentos, sequência de ideias
e assim a gente formula então aquilo que as bancas e os vestibulares vão cobrar como um texto dissertativo e argumentativo. Tudo bem, pessoal? É isso. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 14. Bom estudo e até a próxima aula!